Fala pessoal, uma boa noite aí a todos. É, Quarta-feira à noite, depois de 2 longas semanas aí, esperando a data FIFA acabar, né? O Brasil fazer o papelão que fez lá de se classificar em quinto lugar. Tivemos a volta aí dos jogos de volta da Copa do Brasil, né? A seleção fez o papel feio dela lá, classificou para a Copa do Mundo, mas não importa. O que importa é o Coringão. E o Coringão, né? Voltou a campo aí depois dessas 2 semanas de parada da data FIFA, enfrentando aí o Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi lá na Arena da Baixada, 1-0 com gol do Guinegão, e hoje o Corinthians venceu aí novamente por 2-0 e mais um gol do Guinegão. Ele que foi o destaque aí da partida, né? Antes de eu passar para vocês a escalação, o que eu achei do jogo, os lances, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse e ajude aí esse vídeo chegar mais longe e fortaleça e dê uma moral no meu trabalho, tá certo? Já agradeço desde já aí a colaboração de todos. Bom, vamos lá. Dorival aí durante essas 2 semanas teve tempo aí de trabalhar o time, ideias, né, para que pudesse fazer um bom jogo aí na noite de hoje, né, contra o Atlético Paranaense. Bom, Dorival mandou a campo aí Hugo Souza, que veio aí numa força-tarefa do Corinthians, ele que estava lá na Bolívia junto com a seleção brasileira ontem ainda, já voltou, já chegou hoje pela manhã em São Paulo e, bom, reforçou o time, né? Memphis também voltou um pouco antes dele, o Memphis que agora é o maior artilheiro da seleção holandesa, né? 52 gols isoladamente aí. Trouxe esses jogadores, tivemos esses 2 retornos muito importantes e mais um retorno muito importante, Yuri Alberto aí, após uma cirurgia de hérnia inguinal, é, tempo previsto para ele era 2 ou 3 meses, ele voltou em 21 dias. O homem é uma máquina de recuperação, né? Carinhosamente apelidado pela torcida como Wolverine. Bom, vamos lá então, vou passar a escalação aí para vocês. No gol, Hugo Souza, zaga, é, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. João Pedro Choca, que o Corinthians jogou com uma linha de 3 zagueiros, né? O Angileri meio que virou um zagueiro pela esquerda, o Gustavo Henrique centralizado e o Choca pela direita. Jogou aí, o Dorival fez uma linha com os 2 alas avançados, né? Colocou ali o Mateuzinho pela direita e o Matheus Bidu pela esquerda. Por hora, durante a partida, o Angileri revezava com o Bidu. Por hora, às vezes ele subia e o Bidu ficava na defesa, e às vezes o Bidu subia e o Angileri ficava na defesa. Dorival trouxe aí também Maicon e Bidon na volância, né? Os dois ali à frente, junto com o Garro, que ficou um pouco mais à frente, e os 2 homens de frente lá do ataque, Memphis e Guinegão. Foi esse o time mandado a campo pelo Dorival. Bom, vou passar aí para vocês os lances, né? E aí depois a gente vai comentar aí o que foi o jogo. Aos 5 minutos, o Angileri cruza, né? Ela vai certinho ali na cabeça ali do Guinegão, só que ele, na hora que ele faz um movimento de cabecear, ela passa muito alto, ele acaba que não alcança ela, mas foi uma boa jogada aí e ela acabou indo para fora a bola, mas pô, muito bom o lançamento do Angileri. Se fosse um pouquinho mais na medida, o Guilherme tinha chego nela. 11 minutos, o Bidon começa a jogada ali com o Bidu, né? E o Bidu cruza para o Garro estica a perna lá, tenta dominar ela, aí nessa que ele estica a perna ela sobe bastante, e aí nessa que ela sobe, tudo que sobe desce, né? Aí a hora que ela desce, ele meio que divide espaço ali com o defensor, puxa ali meio que um voleio, uma meia bicicleta, não foi uma bicicleta, foi um voleio ali mesmo, e acaba mandando com um perigo por cima do gol. Aos 21 minutos, o Bidon rouba uma bola, ele avança e toca no Memphis. E aí o Memphis vai, ele vê a passagem do Guinegão, toca pro Guinegão, ele tentou dominar ali, meio que tentou chutar, aí errou, foi tudo, ou deixou ela passar para quem vinha de trás, e acabou que uma boa jogada aí se perdeu aí nesse lance, né?
podia ser a jogada se ele domina ali e tenta finalizar, talvez 1-0. Aí aos 24 minutos o Maicon vacila no meio de campo, né? Tipo, ele tá andando, não vê que o marcador tá aqui, vai andando ali para procurar o passe, vacilou, perdeu a bola. O juiz não deu a falta, apesar dele ter pedido e vários outros jogadores. O atacante lá, como que é o nome do cara? Viveiros, avança com ela. Tinha 3 jogadores do Corinthians marcando ele, mais o Hugo Souza se posicionando no gol. O cara dá uma gingada pra cá, pra lá, ajeita pro pé direito, bate. Ela bate na trave ali, toca na trave e entra pro gol, sem chance ali pro Hugo Souza. É claro que esse lance foi muito contestado, né, por conta da falta, a origem da jogada foi faltosa. O VAR foi chamado e foi anulado o gol, porque na origem da jogada o atacante ele chega pelas costas do Maicon, né, e empurra ele, não é aquela dividida limpa, ombro a ombro, ele vem pelas costas mesmo e acaba derrubando o Maicon. Daí, gol anulado. Aos 31 minutos, uma boa chegada do Corinthians é, e uma boa troca de passes, né? Bidon e Garro aí nessa troca de passes. Ela chega no Memphis, ele finaliza, foi o Corinthians avançou rápido, foi trocando passes até que ela, se eu não me engano, o Garro toca ela pro Memphis, o Memphis chega finalizando de trás, mas sem muita força, né? E aí o goleiro Santos faz a defesa. Aos 42 minutos, a zaga do Atlético sai jogando errado, né? O Guinegão, que não tem nada a ver com isso, estava esperto no lance. Ele dá o bote ali, fica aquele bate-rebate, ele desarma o jogador, avança e toca ela pro Garro na medida. E o Garro avança com ela ali, dá só um toquinho à frente, o Santos vem saindo já, ele vai e faz ali a jogada, né? Ele acaba percebendo a saída do goleiro, dá só um toquinho, limpa o goleiro e bate cruzado. O zagueiro do Atlético, na minha opinião, pô, deu uma vacilada muito grande, porque era uma bola que dava para ele cortar. Ele se embananou todo no lance lá e acabou saindo o gol do Garro. Ainda bem que ele se atrapalhou, né? Porque aí o Corinthians estava na frente aí. Aos 45 minutos do primeiro tempo saiu o Memphis, sentiu um incômodo ali na coxa, né? Direita. Bom, não sei se muito. Quer dizer, com certeza, né? Pelos jogos que ele fez aí pela seleção holandesa, acabou sentindo aí, né? E aí entrou o Vitinho. Teve 3 minutos de acréscimo. Nesses 3 minutos de acréscimo não aconteceu nada, o jogo acabou. Na volta pro segundo tempo, tivemos aí logo aos 2 minutos, né? Aos 47 minutos. Não, falei besteira. Ainda nos 3 minutos de acréscimo do primeiro tempo, o Bidon toca uma bola pro Guinegão, ele balança para um lado para o outro ali na frente da zaga, tropeça e cai. Pô, se ele consegue, né? Ele deu uma gingada ali e acabou caindo, mas se ele firma ali a posição, tenta bater ela forte, cruzada, ele provavelmente faria o gol. Bom, aí sim o primeiro tempo acabou. Aí na volta pro segundo tempo, o Corinthians não fez mexida nenhuma, né? Só o Memphis que saiu por questões físicas aí, sentido um incômodo. E aí nos 10 minutos do segundo tempo, o Anrileri, ele desarma ali o jogador do Atlético, ele toca pro Bidu. E aí o Bidu, cara, pô, ele passou em velocidade ali, o Guinegão vinha de trás, vinha mais gente de trás, e o Bidu, ele simplesmente se afobou e cruzou do jeito que deu na cabeça dele lá. Cruzou a bola muito forte, ninguém chegou nela. E em vez dele parar a jogada, olhar quem vem de trás lucidamente, tocar a bola para trás ali, ele acabou mandando aí para fora, né? Mas tudo bem. Aos 17 minutos, o Garro e o Vitinho começam uma jogada ali, eles avançam trocando passes, e aí o Vitinho ele lança o Guinegão. E aí o Guinegão se desequilibrou nessa jogada aí, né? Ele acabou caindo, só que ele se levanta rápido nessa, o Garro já vem de trás tentando finalizar, porque a bola estava viva na área. O Santos faz a defesa, ela meio que sobe assim na frente dele, e o Guinegão, que já tinha se levantado, vai dar pancada, meio que
um chute firme para baixo assim, do alto para baixo, né? Aquela fatiada e acaba fazendo gol aí, né? 2-0. O Guinegão que fez o gol na ida fez na volta também. E aí tava 2-0 pro Corinthians, né? 3 no agregado. Teve lá a revisão do VAR para ver a posição do jogador, mas lance legal. Aos 23 minutos, o jogador do Atlético tenta cruzar a bola e ela bate na mão do Mateuzinho que tava correndo, né? Aquele lance natural. Pô, aí agora eu não entendo mais o que a arbitragem quer. Que o cara corra com os braços colados assim, ele vai virar um bonecão de Olinda, né? Aí bateu, todo mundo viu, bateu realmente na mão dele que estava atrás. E outra, a bola bateu na mão dele, ele estava fora da área. Só o braço estava dentro, mas ele estava fora. E aí, né, foi assinalado o pênalti. Aí os jogadores do Corinthians ficaram ponderando lá, falando para ele ver que ele estava fora, ele tinha certeza disso. O VAR chamou e o juiz foi lá ver. O juiz mesmo com as imagens olhou lá, viu que realmente o Mateuzinho estava fora, mas ele alegou lá ampliação do espaço corporal, né? Porque o Mateuzinho estava com o braço aberto, correndo para frente. Já não é a primeira vez que isso acontece conosco, né? Contra o América Mineiro foi exatamente assim, o Piton correndo de costas, a bola bate na mão dele, o juiz deu o pênalti e a gente acabou desclassificado. Mas aí o juiz manteve aí a decisão dele, deu o pênalti, né? E vida que segue. E aí, né, teve 5 minutos, cara, de paralisação para ele ver esse lance aí, os jogadores falando para ele ir lá ver, aquela coisa toda, aquela confusão. E aí, aos 28 minutos aí é o lance, né, derradeiro. O Benavides lá, lateral, se eu não me engano, ele é batedor oficial de pênalti do Atlético Paranaense. Vai, finaliza ali no canto direito do Hugo Souza. E o Hugo Souza vai, se joga lá, faz a defesa, evitando aí o gol do Atlético Paranaense. Eu, particularmente, durante esse lance, eu olhei o jogador do Atlético Paranaense e ele tava toda hora olhando assim, sabe? Cantando o canto, e ele não olhou para outro canto, ele olhou só para um canto. Então eu acho que ali ele entregou onde ele ia bater. Eu falei, o Hugo vai defender, cara. Ele tá olhando muito para onde ele vai bater, tá cantando onde ele vai cobrar. Ele cobrou forte no canto, mas não muito no canto, e o Hugo Souza fez a defesa. Maravilha, ó. E aí, aos 31 minutos, saiu o Guinegão e entrou o Yuri Alberto voltando de lesão. Aos 38 minutos, sai Garro e Bidon e entra Charles e Rian. Aos 40 minutos, o Atlético fez um gol. Eles vieram trocando passes ali dentro da pequena área. Na hora que o jogador lançou o atacante lá do Atlético Paranaense, ele vai, finaliza cruzado, tirando do Hugo, né? Que tentou fechar o ângulo, mas acabou levando o gol. Só que aí foi assinalado aí posição de impedimento. E realmente ele estava à frente na hora do passe, né? E aí, gol anulado. Aos 42 minutos, o Yuri recebe um bom passe do Bidu. Ele toca pro. E aí o Bidu toca no Yuri Alberto. E o Yuri Alberto ainda sem ritmo, né? Aquela coisa, ele tá avançando ali. Eu achei que ele podia ter levado ali um pouquinho mais à frente e finalizado. Que eu acho que, pô, pelo menos assustar o goleiro, ele ia ali fazer o goleiro trabalhar. Mas ele, né, tá voltando agora de lesão, sem ritmo de jogo. Tocou fraco ali, tentando conectar o Vitinho, se eu não me engano, que vinha de trás. Só que foi um passe muito fraco. Acabou não chegando na velocidade no tempo. A zaga do Atlético foi mais esperta e desarmou. Aí tivemos mais 5 minutos de acréscimo, né, por conta da paralisação do pênalti. Aí aos 46 minutos o Mateuzinho cruza e o zagueiro do Atlético corta e quase faz contra, né? Porque o Yuri Alberto estava chegando em condição ali. Se o zagueiro não corta, eu não sei não se o Yuri não faria o dele hoje, hein? O Yuri que inclusive teve algumas chances, alguns companheiros quiseram que ele fizesse o gol, tocaram a bola para ele, né? Mas ele ainda sem ritmo, né? Mas jogou bem, fez um bom jogo. A gente sabe que é um bom jogador, recuperando o ritmo de jogo, ele vai agregar muito, volta em boa hora. E aí, bom, voltando ao jogo, teve o escanteio aí nesse lance, depois não teve mais nada,
e o Corinthians acaba aí, então, classificado para as semifinais. O Corinthians que vai enfrentar ou o Atlético Mineiro ou o Cruzeiro, óbvio que a vantagem é do Cruzeiro, né? Mas o jogo deles é amanhã, então a gente vai ficar esperando aí quem dos dois irá passar. Bom, o que eu achei, o Corinthians jogou bem, não foi mal, mas pecou aí, né, na defesa em alguns lances, no lance mesmo que o Atlético Paranaense fez o gol lá que o jogador fez a falta no Maicon. Eu achei que, pô, faltou ali da zaga atenção, aquela marcação mais firme, né, desarmar o cara, era 3 contra 1, eles deixaram ele 30 metros caminhar com a bola ali e esperaram ele finalizar e fazer o gol. E se não era falta, a gente já tomava pressão ali, né? O Atlético que não jogou mal, fez um bom jogo, na minha opinião, mas o Corinthians, né, pô, consegue fazer umas coisas inexplicáveis. E aí, sofrendo em casa, ganhou. Se você for olhar o resultado no geral, vai falar, nossa, amassou. Mas não, o jogo foi equilibrado. Claro que o Corinthians foi superior em posse de bola, teve jogadas boas, ofensivas, mas faltou aquilo que é a efetividade, né? De concluir melhor as jogadas. Mas foi bem, jogou bem. Eu achei que a defesa deu uma vaciladinha aí em alguns lances, né? No lance do pênalti eu não tenho nem o que falar, porque o lance estava fora da área, mas o juiz viu isso como um pênalti. Falar o quê, né? Arbitragem brasileira. Eu achei que os gols do Atlético foram muito bem anulados. Claro que depois aí os torcedores deles aí vão falar, a mídia vai falar, né? Porque quando é com o Corinthians não pode, tá tudo errado, né? Mas tem uns certos times aí que é pênalti todo jogo, lance duvidoso que valida, ou se tem algum lance assim contra eles não vale, né? Mas a gente já está acostumado com isso. Mas quando é o Corinthians, meu Deus, aí o Corinthians não pode. A arbitragem favoreceu o Corinthians. Sempre tem essas coisas aí, mas a gente já sabe, né, como que é o futebol brasileiro. Bom, eu achei que, pô, o menino lá, o Guinegão, foi muito bem, se dedicou em campo ali, dá pra ver que ele tem a raça do Corinthians, né, a vontade. Fez o gol dele hoje mais uma vez. O Garro, depois de longo período aí, voltou a marcar, fez um belo gol. É, Bidon ali jogou ok, foi bem até. O Maicon foi bem também, apesar de ter vacilado, né, nesse lance aí, mas ainda bem que foi falta nele. A zaga deu uma viajada ali, né? Foi bem, mas em alguns lances deixou a desejar. Bom, no geral o time foi. O Hugo Souza também excelente, né? Fez defesas, pegou o pênalti. Pô, maravilha. Agora a gente vai ter aí jogos da Copa do Brasil só em dezembro. Nossa, vai demorar agora, hein? As semifinais. Por conta que a CBF mudou todo o calendário lá, né? Para que o brasileiro acabe antes. E aí esses jogos da Copa do Brasil já em clima de decisão vão ficar aí para dezembro. Bom, fim de semana eu venho trazer o pós-jogo aí para vocês após o jogo, né? O Corinthians que vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense no Maracanã. Fluminense que também venceu hoje na Copa do Brasil se classificou. E aí, bom, a gente espera que o Corinthians dê aí uma boa reagida no Campeonato Brasileiro, porque precisa, tá em 12º com 26 pontos, mais jogos que alguns times que estão abaixo dele, tá, se eu não me engano, a 4 pontos do Z4 acima, né? E 9 pontos do G6, se eu não me engano. Então o Corinthians precisa melhorar, precisa jogar melhor nessa competição que é o Campeonato Brasileiro, porque os adversários lá de baixo já começaram a reagir e o Corinthians não mostrou muita coisa não aí no Brasileiro. Tá deixando a desejar, tá devendo. Mas é isso. Desejo a vocês aí uma boa semana, fiquem com Deus, uma boa noite e até o fim de semana onde eu venho trazer aí o pós-jogo entre Corinthians e Fluminense. Quer dizer, Fluminense e Corinthians. Grande abraço, tchau!